Olá pessoal, para o vídeo de hoje nós vamos utilizar fio amigurumi ou semelhante, agulha de crochê de 2,5 mm, uma tesoura, também agulha de tapeçaria para acabamentos, um pouco de cola de silicone. Vamos precisar de uma miçanga e velcro. Vou começar fazendo o anel mágico com esta cor de fio, amarela. Na sequência, nós vamos fazer 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer 13 pontos altos, sem contar com as correntes iniciais. Após finalizar todos os pontos, nós vamos cortar o fio, deixando uma pequena sobra para fazer o acabamento, e com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o acabamento desta volta. Agora, com uma nova cor de fio, eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, laço meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto, já escondendo a sobra de fio. Puxo essa sobra de fio. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base, por toda a volta, e vamos ficar com um total de 25 pontos, contando com o primeiro ponto baixo. Após finalizar todos os pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto, sem fazer corrente. Após o ponto alto, laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto, laço lá atrás e faço ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças por 3 vezes.
Laço por 2 vezes, no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Laço por 2 vezes, no ponto seguinte, faço ponto alto duplo, sempre laçando e tirando de 2 em 2 alças. Laço por 2 vezes, no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Então, fizemos 3 pontos altos duplos, sendo um ponto para cada ponto da base. Na sequência, laço por 2 vezes, no ponto seguinte, faço um ponto alto duplo e um ponto alto no mesmo ponto. Para finalizar, introduzo no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos repetir essa sequência por 5 vezes. Venho no próximo ponto, inicio fazendo um ponto alto. No mesmo ponto, faço um ponto alto duplo. Agora, vou fazer uma sequência com 3 pontos altos duplos. Para prosseguir, no ponto seguinte, faço um ponto alto duplo. Um ponto alto no mesmo espaço. E finalizamos com um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Repita esta sequência por toda a volta por 5 vezes. Ficará desta forma. Vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Na sequência, com uma nova cor de fio, introduzo a agulha bem no ponto baixíssimo, laço meu fio e faço 4 correntes. Agora eu vou laçar, venho aqui em cima do ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio, fico com 3 alças, laço, passo por dentro de uma apenas, laço, tiro 2 alças, laço, tiro as 2 últimas alças, fazendo ponto alto alongado. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto e já escondo a sobra de fio. Após fazer o ponto alto,
No próximo ponto, faço um ponto médio. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E agora, vamos repetir. Então, no próximo ponto, faço um ponto médio. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, busco o fio lá atrás, laço, tiro uma alça, laço, tiro duas, laço, tiro duas, fazendo ponto alto alongado. Laço por duas vezes, venho em cima do ponto baixíssimo e faço um ponto alto duplo. Agora, nós vamos repetir novamente a sequência após a correntinha aqui na outra pétala. Então, vou iniciar aqui em cima do ponto alto com um ponto alto alongado. No próximo ponto, faço um ponto alto. Neste ponto seguinte, um ponto médio, um ponto baixo. No próximo ponto, sigo fazendo um ponto médio no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto alongado no seguinte ponto. Agora, vamos repetir tudo novamente, fazendo ponto alto duplo e repetindo toda a sequência por toda a volta. Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo na quarta corrente. Sigo fazendo uma corrente. Agora, vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Então, faço o segundo ponto baixo no próximo ponto. E o terceiro ponto baixo no ponto seguinte. Laço meu fio e no próximo ponto faço um ponto médio. Faço um ponto médio no próximo ponto. E dentro do próximo ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto alongado, no mesmo ponto da base. Agora, no próximo ponto, vamos fazer
um ponto alto duplo, faço uma corrente e novamente dentro do mesmo espaço faço um ponto alto duplo, laçando por 2 vezes. No próximo ponto, faço um ponto alto alongado, e um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto e no ponto seguinte, um ponto médio. Agora nós vamos repetir toda a sequência, iniciando com os 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Repita esta sequência por toda a volta. No final, faço um acabamento com agulha de tapeçaria. Faço 2 peças iguais, vou colocar verso com verso, deixando a parte do acabamento para baixo,
e na sequência nós vamos unir as duas partes. Para unir, eu vou pegar aqui o fio branco que eu fiz a última volta, faço nó corrediço, introduzo aqui dentro deste espaço da ponta do quadrado, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até chegar lá na primeira quina. Aqui dentro deste espaço, vamos fazer 3 pontos baixos em cada uma das quinas, tá? Agora eu vou introduzir a agulha pegando apenas uma das partes e vou seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após fazer os 6 pontos baixos, nós vamos fazer um total de 25 correntes, e essa quantidade é totalmente opcional. Após fazer as 25 correntes, eu vou pular um ponto da base e vou continuar fazendo ponto baixo, um ponto para cada ponto. Continuo a trabalhar com ponto baixo, então faço a curva, viro a peça e trabalho na outra parte aqui de trás, então vou fazer 6 pontos, um ponto para cada ponto. Faço 6 correntes, pulo um ponto da base e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. Para dar início à nossa peça, eu vou começar fazendo o anel mágico e na sequência faço 5 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Após laçar o fio, trabalho 3 pontos altos dentro do anel mágico.
Na sequência, vamos fazer 2 correntes e 3 pontos altos dentro do anel. Trabalho 2 correntes e 3 pontos altos, novamente, dentro do anel mágico. Faço 2 correntes e, na sequência, 2 pontos altos. Fecho o anel mágico e agora vou fazer um ponto baixíssimo dentro deste primeiro espaço das correntes. Para a segunda volta, vamos iniciar fazendo 5 correntes. Agora, dentro deste primeiro espaço, vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente e, dentro do segundo espaço, trabalho 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Na sequência, vamos fazer uma corrente e no próximo espaço vou trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos dentro deste espaço. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço e aqui vou repetir 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Na sequência, vamos completar o primeiro espaço, então faço uma corrente, venho para este primeiro espaço e trabalho 2 pontos altos aqui dentro. Para finalizar a segunda volta, vamos fazer um ponto baixíssimo dentro deste primeiro espaço das correntes. Subo 5 correntes para iniciar
terceira volta e mais 3 pontos altos aqui no primeiro espaço. Faço uma corrente, vou para o próximo espaço de uma correntinha e aqui trabalho 3 pontos altos. Faço uma corrente e aqui nesse próximo espaço vamos trabalhar 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente, venho para o espaço de uma correntinha e trabalho 3 pontos altos aqui. Faço uma corrente, venho nesse próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente e mais 3 pontos altos aqui no próximo espaço de uma corrente. Faço uma corrente, venho no espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos, separados por 2 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente e 3 pontos altos aqui dentro deste espaço. Faço uma corrente e no espaço seguinte vamos fazer 2 pontos altos, finalizando esta quina. Faço um ponto baixíssimo dentro desse espaço das correntes, finalizando a terceira volta. E agora nós vamos seguir desta forma com este ponto super simples. Vamos crescer algumas carreiras. Aqui na tela vai estar aparecendo as voltas seguintes, mas é um ponto super fácil de execução, muito simples. Então, nós vamos seguir até mais ou menos ficarmos com 10 centímetros de quadrado, mas você pode fazer o tamanho que você preferir, tá? Então, aqui para fazer a finalização, você pode fazer um acabamento ou simplesmente um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha
corto o meu fio. Para a volta seguinte, eu vou trocar de cor, então vou utilizar um fio na cor verde, coloco aqui dentro do primeiro espaço, faço um ponto baixíssimo e vou seguir fazendo 10 correntes, mas aqui vai ser opcional, tá? Este tamanho, eu fiz 5 correntinhas para dar o tamanho de um ponto alto mais 2 correntes, e na sequência vou fazer mais 10 correntinhas para poder passar o meu botãozinho, tá? Então, no final, você vai saber mais ou menos quantas correntes você irá trabalhar. Agora, eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. E nós vamos seguir com a mesma lógica do ponto, tá? Então, o início aqui dessa volta, que é dessa forma, nós vamos fazer um cordãozinho de correntes, como eu mostrei para vocês, e depois vamos seguir normalmente aqui na carreira número 8. Cheguei aqui no primeiro espaço, então vou introduzir a minha agulha na terceira ou quarta correntinha. Eu vou introduzir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando esta volta. E depois é só fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Eu vou deixar uma sobra de fio e com a agulha de tapeceiro eu vou esconder o meu fio por trás da peça. Pronto, agora que eu já finalizei o acabamento, eu vou pegar uma sobra de fio, utilizando a mesma cor que eu fiz a carreira número 8, vou colocar numa agulha de tapeçaria, eu dou um pequeno nó aqui na ponta do fio, dessa forma. Ele é opcional, tá? Você pode começar a costura de uma forma diferente que você já está habituada. Na sequência, nós vamos dobrar a peça dessa forma. Eu vou colocar essa parte da peça para cima e vou dobrar essa ponta para cá e essa aqui para cima. Dessa forma, como se fosse um envelope. Seguro assim, vou alinhar os pontos bem certinho. E na sequência eu vou colocar um marcador bem aqui nesse ponto, pegando as duas partes. Então, já coloquei o meu marcador e vamos começar a costura. Essa costura é super simples, eu vou introduzir a agulha aqui bem no meio, ó. Vou pegar as duas alças do ponto, mas você pode fazer a costura da forma que você preferir, tá bom? Essa forma aqui é bem prática. Nós apenas vamos passar a agulha aqui, pegando as duas alças do ponto de cada um dos lados. Vamos passar. Novamente vou no mesmo espaço, passo, sempre colocando o fio para cima, tá? Por cima da agulha. Depois, ó, volto pro mesmo lado, coloco o fio por cima da agulha, passo todo o fio, aperto bem pouco aqui
e vou prosseguir dessa forma até o marcador, sempre trazendo a agulha para o mesmo lado. Pronto, pessoal, agora que eu já finalizei essa primeira costura, eu não vou cortar esse fio, eu vou dobrar mais uma vez para o meio novamente, da esquerda para a direita, e se você preferir, você pode colocar o marcador também, mas aqui como já está mais próximo, é opcional, tá? Aqui, ó, coloquei o marcador bem no topo desses leques e vou continuar a costura da mesma forma. Cheguei aqui no finalzinho da costura, vou fazer um nozinho de acabamento, passo aqui por dentro do último grupo de 3 pontos altos, depois levo esse fio para dentro da peça, aqui faço um nó de acabamento e escondo por dentro da cor verde, tá? Aqui, por acaso, você não queira utilizar botão, eu vou dar uma alternativa para você, feita com um crochê, tá? Então, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico, faço 3 correntes, já contando com esta primeira. Laço a agulha por 2 vezes, dentro do anel mágico, busco o fio e tiro de 2 em 2 por 3 vezes, formando ponto alto duplo. Novamente, faço mais um ponto alto duplo dentro do anel mágico. E agora trabalho o terceiro e último ponto alto duplo dentro do anel. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer 4 pontos altos. Trabalho um ponto alto duplo. E vamos repetir. Então, vamos iniciar fazendo 4 pontos altos. E na sequência, 3 pontos altos duplos dentro do espaço. Faço 3 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico.
Corto o meu fio, deixando uma sobra para acabamento. E você pode deixar uma sobra maior para a costura na peça. E aqui, pessoal, bem no meio, você pode utilizar a mesma cor de fio e costurar um botãozinho ou o coração que eu acabei de mostrar. Nós vamos iniciar deixando uma sobra de fio de mais ou menos uns 20 centímetros para este tamanho de porta-cartão. Eu vou deixar o tamanho na descrição do vídeo, tá? Para iniciar, nós vamos fazer o nó corrediço. E agora nós vamos simular pontos baixos. Então, com esta sobra de fio, eu passo por cima da agulha dessa forma, laço e passo por dentro das duas alças. Mais uma vez, passo por cima da agulha, fico com duas alças, laço e tiro as duas de uma vez. Nós vamos repetir por 19 vezes, sempre deixando a agulha dessa forma aqui, bem reta. Laço o fio que está vindo no novelo e passo por dentro. Este porta-cartão é múltiplo de números ímpares. Então, você vai crescendo sua peça. Você pode fazer de acordo com o tamanho que você desejar, desde que seja um número ímpar. Pronto, o nosso cordão inicial vai ficar dessa forma. E aqui você pode contar os pontos através dessas correntes aqui da lateral. E para a primeira carreira, nós vamos fazer uma corrente. E aqui no primeiro ponto, vou introduzir minha agulha pegando duas alças. E passo este fiozinho aqui para trás. Aqui faço um ponto baixo. Para prosseguir, vamos fazer duas correntes. Vou pular um ponto aqui da base, no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Repito duas correntes, pulo um ponto aqui da base, no próximo, faço um ponto baixo. Faço duas correntes, pulo um ponto aqui da base, no próximo, faço um ponto baixo. Vou prosseguir dessa forma, até aqui o finalzinho do cordão. Você pode marcar aqui este primeiro ponto para não perder o início da carreira. Pegue apenas a alça da frente do ponto. E aqui, pessoal, ficamos com um total de 9 espaços, tá? Contando aqui desde o primeiro
até o último, 9 espaços. Para prosseguir, faço 2 correntes e aqui no mesmo ponto, no último ponto, insiro novamente a agulha e faço mais um ponto baixo. Prossigo fazendo 2 correntes, pulo um ponto da base, no próximo, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, pulo um ponto da base, no próximo faço um ponto baixo. E vou prosseguir dessa forma, sempre fazendo 2 correntes, pulando um ponto da base, no próximo ponto pego as 2 alças e faço um ponto baixo. Meu último ponto aqui da primeira carreira, eu vou fazer aqui no primeiro espaço, pego as 2 alças do ponto, faço um ponto baixo, 2 correntes e vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o marcador, pegando apenas a alcinha da frente do ponto. Retiro o marcador. E para a segunda carreira, nós vamos avançar para o próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes e marco este primeiro ponto. E aqui nós vamos prosseguir da mesma forma, fazendo os pontos baixos dentro do espaço das correntes, 2 correntes, pulo o ponto baixo, no próximo espaço faço um ponto baixo e prossigo dessa forma por toda a volta. Pronto, pessoal, terminei aqui a segunda carreira, fiz 2 correntes e a partir da terceira carreira, nós não vamos mais fazer emendas. Então, ó, fiz aqui o último ponto baixo no último espaço, agora eu vou pular este primeiro ponto e venho aqui no próximo espaço, ó, e já faço um ponto baixo. Retiro o marcador e posso marcar este primeiro ponto da terceira carreira. Faço 2 correntes, no próximo espaço faço um ponto baixo e prossigo dessa forma até a carreira de número 13, sem fazer emendas, sempre repetindo essa carreira de número 3. Finalizamos então todas as carreiras e terminei com 2 correntes. No próximo espaço, irei fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Para prosseguir, no próximo ponto, iremos trabalhar apenas na alça de trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo espaço, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, na alça do ponto baixo, na alça de trás, faço um ponto baixíssimo. E prossigo dessa forma por toda a carreira.
marcando sempre o primeiro ponto. Finalizei a carreira com ponto baixo e agora vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Para prosseguir, faço uma corrente e viro o trabalho. Aqui no primeiro espaço, vou fazer um ponto baixo, pegando as duas alças de cima. Marco este primeiro ponto. E no próximo ponto, irei fazer um ponto baixíssimo, pegando apenas a alça de trás do ponto. No ponto seguinte, introduzo a agulha, pegando as duas alças do ponto. E faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, pegando apenas a alça de trás. E prossigo dessa forma por toda a carreira. Pronto, pessoal, terminamos aqui com um ponto baixo. Agora nós podemos arrematar esse fio e com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento final do nosso porta-cartão. Para fazer a flor margarida, nós vamos começar com o nó corrediço. E na sequência vamos fazer 5 correntes. Pulamos a primeira corrente, na segunda vamos fazer um ponto baixo. Laço. E no mesmo espaço, faço um ponto médio. Laço. No próximo ponto, faço um ponto alto. Laço. No próximo ponto, faço mais um ponto alto. Laço, e aqui no último ponto irei fazer 5 pontos altos. Para a próxima parte, faço 2 pontos altos, um ponto para cada alça da corrente. E aqui no primeiro ponto, faço um ponto médio. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo.
faço uma corrente, no mesmo espaço, faço um ponto baixo, e agora irei fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 12 pontos baixos. Aqui no finalzinho, nós vamos encontrar o ponto baixíssimo. Nós não vamos fazer ponto baixo aqui e vamos diretamente para o primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo para fechar a segunda carreira. E a pétala ficará dessa forma. Faço uma correntinha. E aqui eu vou deixar uma sobra de fio para poder costurar na minha peça. As demais pétalas podem ser feitas com um fio menor. Para a parte do meio da flor, nós vamos começar fazendo o anel mágico, uma corrente, e aqui dentro do anel mágico nós vamos fazer 8 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora faço uma corrente e corte o fio. Agora você pode usar um pouco de cola de silicone para poder colar aqui o meio da flor. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. E vamos fazer um falso ponto alto. Inicio fazendo a corrente, dentro do anel mágico, faço um ponto baixo alongado e uma corrente. Esse será o nosso primeiro ponto alto. Agora, aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer mais 13 pontos altos. E vamos ficar com um total de 14 pontos. Vou marcar este primeiro ponto alto falso e vamos dar continuidade. Vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto, tá?
Finalizado todos os pontos, nós vamos fechar o anel mágico levemente e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui onde está o nosso marcador, pegando as duas alcinhas do ponto. Para a segunda carreira, nós vamos fazer 14 aumentos. Eu vou começar aqui com um falso ponto alto, como eu mostrei na carreira anterior. E este será o nosso primeiro ponto. Agora, aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E vou marcar aqui este primeiro ponto da carreira. Eu vou prosseguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. E vamos ficar com um total de 28 pontos. Terminada a segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui onde está meu marcador. Para a terceira carreira, vamos iniciar fazendo também um falso ponto alto, da mesma forma, aqui no primeiro ponto. Laço, e aqui no próximo ponto, irei fazer um aumento, 2 pontos altos. Vou marcar o primeiro ponto. E vou seguir fazendo um ponto alto, um aumento, por 6 vezes no total. Pronto, já fechei aqui minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar fazendo um falso ponto alto aqui no primeiro ponto.
Laço, aqui no próximo ponto faço um ponto alto e na sequência um aumento. Marcamos o nosso primeiro ponto. E na sequência, vamos prosseguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 56 pontos. No final da carreira, corte o fio. Agora é só fazer o acabamento do fio, tá? Agora, pessoal, eu vou trocar de cor e vou utilizar esse fio mesclado aqui da marca Círculo também. Inicio deixando uma sobra de fio e vou introduzir minha agulha em qualquer um dos pontos, pegando apenas a alça de trás de um dos pontos. Laço, trago a minha agulha aqui com a alcinha e na sequência pego agora as duas alças. Faço meu primeiro ponto baixo da carreira. Vamos prosseguir fazendo 8 pontos baixos no total. Então, já tenho 2, 3, 'Pronto, fiz aqui os meus 8 pontos baixos e na sequência, aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto médio. No próximo ponto, também faço um ponto médio. Laço e aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Agora, vou prosseguir fazendo um ponto médio no próximo ponto. Novamente, faço mais um ponto médio. E agora, faço 9 pontos baixos. Pronto, pessoal, feitos os 9 pontos, nos 2 próximos pontos, vou fazer um ponto médio
para cada um dos pontos. E na sequência, é só fazer a repetição aqui por toda a volta, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço e depois repito a sequência. E agora, pessoal, aqui nos 3 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos médios e no último ponto faço um ponto baixo. Agora, pessoal, para fazer o fechamento da carreira, eu vou alongar minha última laçada, vou introduzir a minha agulha aqui por trás do primeiro ponto e vou buscar a minha alcinha aqui para a parte de trás. Você também pode fazer um ponto baixíssimo, se preferir. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço e faço um ponto médio aqui no mesmo espaço. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto médio para cada ponto, até chegar no espacinho da corrente, tá? Cheguei aqui no espaço da corrente, eu vou fazer 3 pontos médios aqui dentro. Na sequência, pessoal, nós vamos prosseguir fazendo um ponto médio para cada ponto da base. Na sequência, pessoal, faça 2 partes iguais. Na sequência, pessoal, para fazer o bordado, eu vou introduzir a minha agulha aqui entre a 4ª e a 5ª carreira, bem um pouco mais da metade da peça, tá? Dessa forma. Vou buscar o meu fio na cor preta e vou bordar aqui a boca, formando um formato de C, tá? Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cada um dos furinhos aqui dos pontos. Pronto, pessoal, terminei aqui. Ficou desta forma. Deixei aqui uma sobra de fio. Vou colocar numa agulha de tapeceiro e agora vou fazer os olhinhos. Para os olhos, eu vou introduzir a minha agulha aqui na segunda carreira, ó, um pouco abaixo de onde eu comecei a boca, ou terminei, tá? Vou passar 2 carreiras e vou levar minha agulha aqui para a parte de trás. Sempre tenta deixar bem retinho aqui a parte do olho. E vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado.
Agora eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto do meio dos 3 pontos da lateral aqui da quina, tá? Vou deixar uma sobra de fio, passo meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. E na sequência vamos contornar toda a nossa peça, fechando a nossa peça com um ponto baixo. Pronto, pessoal. Agora nós vamos contornar aqui a parte de cima da bolsa. Então, para isso, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no mesmo ponto que eu tinha acabado de fazer. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas uma das partes, tá? Cheguei aqui no finalzinho. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Vou alongar a última laçada e vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, para a gente poder trocar aqui para o outro lado. E agora, pessoal, eu vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui na outra parte, tá? Do outro lado. Para finalizar, eu cortei um pedaço de velcro do tamanho da bolsa, já fiz aqui o acabamento das laterais. Se você precisar, você pode fazer um forro, tá? E aqui eu vou colar o meu feltro do mesmo tamanho aqui da abertura da bolsa, de forma bem simples. Vou utilizar aqui a cola de silicone. Vamos começar, pessoal, deixando uma sobra de fio e na sequência fazendo o nó corrediço, ou nó inicial. Feito o nó corrediço, nós vamos fazer 20 correntes. Então, vamos começar fazendo nossas 20 correntinhas. Fiz as 20 correntes, ficou dessa forma. E para iniciar, eu vou mostrar aqui o tamanho, tá? Que ficou. Aqui deu mais ou menos 11 centímetros.
E para começar, nós vamos pular esta primeira corrente. Na próxima, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos prosseguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base. Aqui na primeira carreira, nós vamos ficar com 19 pontos baixos. E aqui, pessoal, eu utilizo o fio duplo dessa forma. Eu busco o fio que vem por fora do novelo e aqui por dentro do novelo, a ponta do fio, ó, que tá por dentro, eu pego. E assim eu trabalho num novelo só, tá? Com um novelo só, eu tenho os 2 fiozinhos. E bora prosseguir o nosso trabalho. Terminamos a primeira carreira e ela ficou dessa forma. Para a segunda carreira, nós vamos iniciar com uma corrente, viro o trabalho, vou pular esse primeiro espacinho, aqui ó, no primeiro ponto baixo da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 alças, dessa forma, e vou prosseguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, e vamos ficar com 19 pontos baixos, tá? Faz até o último pontinho, sempre pegando as 2 alcinhas de cima dos pontos. Pronto, pessoal, terminei aqui a segunda carreira, ficou dessa forma. E agora nós vamos prosseguir da mesma forma, tá? Que fizemos aqui a segunda carreira. Então, da carreira 3 até a carreira 36, nós vamos fazer 19 pontos baixos, sempre lembrando de começar com a corrente e fazer até o último ponto, tá bom? Então, eu vou crescer a minha peça e na sequência eu volto com vocês. Prontinho, nossa base está terminada. E aqui eu vou medir para vocês, ó. De comprimento, ela ficou medindo 21 centímetros. E de largura, ficou medindo 11 centímetros, como já havíamos mostrado. Então, agora nós vamos prosseguir fazendo o arremate dessas sobrinhas de fio, utilizando uma agulha de tapeceiro. Esse nozinho aqui, pessoal, inicial, nós podemos desmanchá-lo para ficar com acabamento ainda melhor, tá? Ele é bem simples de desmanchar. Você com a agulha de tapeceiro, você vai tirando aqui. E depois vamos fazer o acabamento dos fios.
Para prosseguir, nós vamos dobrar a nossa base aqui em 3 partes. Então, vai ficar dessa forma, ó. 3 partes quase que iguais, tá? Eu vou utilizar aqui marcadores para prender as pontinhas aqui, que a gente vai fazer o acabamento. Então, eu vou introduzir aqui o meu primeiro marcador de um lado, o segundo marcador aqui de um lado, posicionando para que fique bem certinho aqui, tá? As extremidades. E agora nós vamos contornar toda a peça com um ponto baixo. Super simples. Vou introduzir a minha agulha aqui, bem, ó, bem no primeiro ponto aqui da dobra, tá? Dessa forma. E vamos sempre fazer, ó, ponto baixo aqui, ó, nos furinhos de cada carreira. Então, vai ser super simples, tá? Você vai localizar com muita facilidade aí na sua peça. Nós vamos começar aqui, ó. Também tô utilizando o fio duplo. Vou deixar uma sobra para acabamento. Vou laçar o meu fio e vou fazer uma corrente. Faço uma correntinha aqui no mesmo espaço, pegando as duas partes, sempre introduzindo no mesmo espaço, tá? De ambas as partes, faço um ponto baixo. Pode alongar o ponto, tá? Na próxima carreira, ó, no próximo furinho, vou introduzir a minha agulha e também vou fazer um ponto baixo. Alongo e termino o ponto baixo. Na próxima carreira, faço da mesma forma, no próximo furinho, tá? E dessa forma eu vou fazendo ponto baixo em cada carreira, até chegar lá no marcador. Quando chegar no marcador, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, cheguei aqui no marcador. Aqui eu vou introduzir a minha agulha também. Faço meu ponto baixo. Não retiro o marcador, tá? Primeiro faço o ponto baixo para garantir que ele vai ficar fixado no lugar que eu quero. Agora sim, terminado o ponto baixo, retiro o meu marcador. E vou prosseguir agora na parte da aba, também com ponto baixo, da mesma forma, tá? Em cada espacinho, em cada furinho da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, dessa forma que eu estou mostrando aqui no vídeo. Pronto, pessoal, chegamos aqui na primeira quina, e aqui nós vamos fazer, nesse último pontinho, 3 pontos baixos, tá? Então, faço aqui o meu primeiro ponto, o segundo e o terceiro ponto no mesmo espaço, tá? Desse mesmo pontinho aqui. E dessa forma, nós vamos prosseguir, agora fazendo um ponto baixo para cada ponto. E na próxima quina, na próxima pontinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos, tá? Agora é só prosseguir com as mesmas instruções aqui deste outro lado, tá? Pronto, cheguei aqui no último ponto. Aqui nós vamos virar
Vamos pular o primeiro ponto. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo e vou prosseguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Então, nós vamos prosseguir desta forma, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Agora, nós vamos apenas cortar o fio e fazer o acabamento aqui, passando por dentro dos pontinhos. Nossa carteira está praticamente pronta. Agora eu vou mostrar como fazer as aplicações. Vou começar pela flor. Aqui eu tô usando o fio amigurumi único, tá? Só um fiozinho mesmo. E a agulha, eu tô usando a agulha Tulip 2,20 milímetros. Vai estar também aqui na descrição o link para a compra. Para iniciar, nós vamos fazer o anel mágico. E na sequência, vamos fazer aqui dentro do anel mágico 12 pontos baixos. 1, 2, 3. Com todos os pontos da carreira, nós vamos fechar levemente o anel mágico e fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Dessa forma. Agora, nós vamos subir 4 correntes. Vamos laçar a agulha por 2 vezes e no próximo ponto, vamos fazer ponto alto duplo. Sempre tirando de 2 em 2 alcinhas. Laço por 2 vezes, aqui no mesmo ponto, faço ponto alto duplo. Da mesma forma. Laço por 2 vezes, no mesmo ponto, faço o terceiro ponto alto duplo. Para finalizar essa pétala, vamos fazer 3 correntes e um ponto baixo aqui no próximo ponto. Agora, é só continuar repetindo essa sequência. Qualquer dúvida, pode deixar na área de comentários ou simplesmente voltar ao vídeo. Pronto, pessoal, ficamos então com 6 pétalas. Eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui onde iniciamos com as correntes.
Faço uma correntinha, corto o meu fio, deixando uma boa sobra para colocar a pérola. Com uma agulha de costura, eu vou posicionar ela aqui bem perto do anel mágico, coloco a minha pérola e aqui faço a aplicação. Para fazer a folha, vamos iniciar fazendo nó corrediço. E na sequência, vamos fazer 8 correntinhas. Vou pular uma corrente e na segunda faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente, faço um ponto baixo. Laço minha agulha e no próximo ponto, faço um ponto médio, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Laço, no próximo ponto, faço mais um ponto médio, laço e no próximo ponto, faço mais um ponto médio, totalizando 3. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui no último ponto, vamos fazer 3 pontos altos. E agora, nós vamos repetir aqui da mesma forma do outro lado. Então, aqui nós vamos iniciar com um ponto alto. Agora, vamos fazer uma sequência de 3 pontos médios. Faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no último ponto. Agora, é só fazer o acabamento dos fiozinhos. E tá pronto. Aqui, pessoal, você tem a opção de usar cola de silicone ou você pode também costurar na sua peça, tá? Costura com o mesmo fio que você fez, que vai ficar super lindo também. Agora, eu vou utilizar um pedacinho de velcro, aqui já está com as duas partes, tá? Você pode costurar ou colar. Eu vou utilizar mais ou menos uns 10 centímetros
e vou colar aqui bem nessa parte. Eu já vou passar cola de ambos os lados e depois eu só vou aplicar, tá? Fazer uma pressão aqui nas duas partes. Pronto, pessoal, esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desses modelos de carteirinhas ou bolsinhas em crochê. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e também inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrita ainda. Eu tô te esperando no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!